Olá, boa tarde. Hoje vamos falar um pouco sobre funções de primeiro e segundo grau, custos, receitas e lucros. O estudo das funções matemáticas, ela é de fato um dos mais importantes e historicamente relevantes para a construção da nossa ciência. O significado da função ela é intrínseco à matemática, permanecendo mesmo para qualquer tipo de função, ou seja, ela é de primeiro e de segundo grau, uma função exponencial ou logarítmica. Portanto, a função ela é utilizada para relacionar valores numéricos de uma determinada expressão algébrica de acordo com cada valor variável de x. Sendo assim, as funções de primeiro grau ela está relacionada a valores numéricos obtidos nas expressões numéricas do tipo ax mais b, constituindo assim a função de x, que é igual a ax mais b. Note que para definir a função de primeiro grau, basta haver uma expressão algébrica de primeiro grau, como dito anteriormente. O objetivo da função é relacionar para cada valor de x um valor da função. Vejamos como, por exemplo, a função de x, que é igual a x menos 2. X é igual a 1, que temos f, entre parênteses 1, que é igual a 1 menos 2, que o resultado é 1. Lembrando que x, nesse caso, ele valia 1, que ele não tinha número. Um outro exemplo é 4 menos 2, função de x, que é igual a 4 menos 2. Temos x que é igual a 4, então a função é 4, entre parênteses, aí vai ser 4 menos 2, que o resultado é 2. Note que os valores numéricos eles mudam conforme o valor de x é alterado. Sendo assim, obtemos diversos pares de ordenado. Veja que por cada coordenada de x, iremos obter uma coordenada de fx, que é a função de x. Isso auxilia na construção de gráficos das funções. Portanto, para que o estudo das funções de primeiro grau seja realizado com sucesso, compreenda bem que a construção de um gráfico é a manipulação algébrica das incógnitas e dos coeficientes. Para construir um gráfico de primeiro grau, o primeiro passo é escolher o valor para o x. O segundo passo é encontrar as suas coordenadas de y e o terceiro passo, traçar a reta que contém os pontos x e y. Lembrando que o gráfico da função de primeiro grau, ela sempre será uma reta. A função de segundo grau ou quadrática é uma função de domínio real, ou seja, qualquer número real pode ser o x, e a cada número real x, associamos ao número da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Em outras palavras, a função quadrática é f, e é definida por f, que é igual a r de real. Veremos que para calcular o tipo da função, relembraremos a forma de Bhaskara para encontrar raízes da função, além de conhecermos o seu tipo de gráfico. Seus elementos é como desenhá-la com base na interpretação de dois dados obtidos pela solução. Para cada número real de x, devemos substituir e realizar as devidas operações para encontrar a sua imagem. Ao esboçar um gráfico da função de segundo grau quadrática, encontramos uma curva, que podemos chamar de parábola. Sua concavidade depende do coeficiente de a e da função de f. Quando a função estiver no coeficiente a maior que zero, a parábola terá a concavidade para cima. E quando o coeficiente de a for menor que zero, a parábola terá a concavidade para baixo. Para determinar as raízes da função, basta calcular os valores de x, que satisfazem a equação de segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero, que podem ser encontradas através da teorema de Bhaskara. Existem 3 casos a serem considerados para a obtenção do número das raízes. Isso depende muito do valor discriminado de delta. O primeiro caso é delta maior que zero. A função possui 2 raízes reais e é distintas, isto é, diferentes.
O segundo caso é delta que é igual a zero, onde a função possui raízes reais e iguais. Nesse caso, dizemos que a função possui uma única raiz. E o terceiro caso é delta menor que zero, onde a função possui raízes reais. Seja a equação ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero, temos que, se delta for maior que zero, a soma das raízes dessa equação é dada sobre menos b dividido por a. E o produto, para a soma e os produtos da raiz, usaremos a equação ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero, onde temos que, se delta for maior que zero, a soma das raízes dessa equação é dada por menos b sobre a. E o produto das raízes c sobre a. De fato, que x1 e x2 são raízes de equação. Por isso temos, por exemplo, x1 que é igual a menos b mais raiz de delta sobre a sobre 2 vezes a, perdão. E x2 que é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Os estudos das funções estão relacionados às questões que envolvem relações entre grandezas e sua aplicabilidade que abrange números das ciências. Vale ressaltar que a função de custo, função de receita e a função de lucro estão relacionados aos fundamentos administrativos de qualquer empresa, seja a função de custo, que é C, entre parênteses X, que está relacionada ao custo de produção de um produto, pois toda empresa realiza um investimento na fabricação de uma determinada mercadoria. A função de receita é R, entre parênteses X. Essa função ela está ligada ao dinheiro arrecadado pela venda de um determinado produto. E a função do lucro é L, entre parênteses X, que é a diferença entre a função de receita e a função de custo. Ela ressalta, dá o resultado positivo, se houve lucro, se é negativo ou se houve prejuízo. Essa é a função dela. E podemos usar a fórmula de Lx, que é igual a Rx menos Cx. Essa foi um pouco da minha explicação sobre funções de primeiro e segundo grau, receitas, custos e lucros. Espero que tenha ajudado todos vocês.